where we go, but somehow I'm caught in the middle. Tereza Cristina Cerqueira da Graça é doutora em educação, é mestre em educação, tem especialização em ciências sociais, é licenciada em pedagogia, fez estágio de pesquisa em Portugal e é uma pesquisadora, historiadora da educação, antropóloga, autora de livros, escritora consagrada. Ela cumpriu uma trajetória de formação extremamente importante nos cursos de graduação, mestrado, doutorado que fez. Neste vídeo de memórias, ela nos faz um relato de como foi cumprir essas etapas e se transformar na importante professora, pesquisadora e autora de livros que é. Vamos acompanhar as memórias de Tereza Cristina Cerqueira da Graça. Olha, interessante, para mim não foi uma coisa impactante como foi o ginásio em relação ao primário, ou mesmo a escola técnica, para mim foi impactante, né? Não, eu acho que eu estava bem preparadinha já para uma faculdade, entendeu? E aí eu comecei a estudar à tarde, o curso de pedagogia. Tive professores no primeiro período eu me lembro eu não sei se teve filosofia já com Paulino, tinha Tourinho, professor de psicologia, tinha um monte de psicologia. As professoras tinham razão quando me orientaram, porque havia muita psicologia, né? Eu tive algumas psicologia com a própria Aglaé Fontes, tá? Da aprendizagem da adolescência, não sei o que, do desenvolvimento, tanto um monte de psicologia. Fui aluna de professor Rivas Pádua, eu adorava aquele velho, né? Fui aluna dele, fui aluna de Tânia Elias Magno, né? Que ali você, o primeiro impacto é ódio, que mulher intolerante, mulher péssima, mulher não. Depois no meu caso, né, me apaixonei pela seriedade dela, pela cobrança, né, e como a gente lia, como a gente aprendia e debatia em sala de aula. Gostei muito de ser aluna dela. Deixa eu ver quem mais. Fernando Lins, o professor, nunca esqueço, Fernando Lins, Cultura Brasileira, o uso do quadro. Aquele homem devia dar aula de didática de como usar um quadro de giz, porque não tinha quem usasse um quadro de giz daquele não, organizado daquele jeito não. Impressionante, né? Fui colega de Diomedes, fui colega de Varjão, embora Varjão fosse um pouco mais adiantado, né? E vários outros colegas, grandes pessoas que começou a amizade na faculdade e que perdurou até hoje. Foi. Enquanto isso, Jorge, mas enquanto isso, minha avó arrumou, enquanto isso eu passei o final de 70, eu me formei em 79, 78, 77, 76. Então, eu entrei na faculdade em 76. O segundo semestre de 76, eu passei já dando aula na escolinha famosa de Dona Eulina, o Educador São João do Bosco, da Rua de Bahia, que era a escola de consertar menino, né? A escola, eu passei 6 meses dando aula lá, trabalhando gratuitamente, porque a faculdade exigia uma experiência e tal, e para mim foi importante. E depois, aí minha avó, através de vereador, naquela época, 1977, final do ano de 76, aí minha avó arranjou com o vereador Milton Santos, o pai de Wilder, né? Aí arranjou para eu entrar no município. E foi assim que eu entrei no município em 77. Ciências sociais, Eu já era interessada por política, já era muito interessada pela sociologia. Professor José Ibaré Costa Dantas,
professora Beatriz Dantas, professora Maria Helena Cruz, Joelina, Ponciano, quem mais? Tinha um professor da Paraíba que vinha e dava aula com Joelina. Ele dividia, uma semana era ele, na outra semana era Joelina. Esqueço o nome dele, professor, foi o curso todo embasado em Durkheim, Weber e Marx. A Beth Isabel, minha companheirona, né, de muitos anos. Beth Isabel, lá, durante esse curso, eu conheci Sueli Amâncio, né? Nós éramos a segunda turma, Jorge. E na segunda turma, me parece que foram aprovadas 6 mulheres. Não tinha nenhum homem na segunda turma. Porque Samarone já era desse curso, da primeira turma, menino como dele, e foi secretário de DEDA. Secretário de governo. Tinha outro menino que era do Banco do Brasil. Esse pessoal, ele já era da primeira turma. E na segunda turma, aí me parece que foram aprovadas 6 mulheres. Márcia Tavares, eu, Beth Isabel, Sueli Amâncio, uma menina psicóloga, que também era Sueli, o nome dela, psicóloga, não era nem daqui ela, e outra pessoa, estou esquecendo de alguém. E Maria, ela é professora da UFES hoje em dia, esqueci o nome dela, gente fina ela. Do ponto de vista acadêmico, né, porque escrever, eu sempre escrevi, eu tenho diários, Jorge, eu fazia diários, né? Tenho até hoje diários que eu escrevia com 12 anos, 14 anos, 15 anos, por aí, sempre gostei de escrever. Mas, assim, né? Que eu descobri que eu dava mesmo para coisa, tal, e comecei a me ensaiar em alguns artigos e tal, foi nesse momento mesmo. Foi por aí, né? Inclusive, durante esse curso, eu era do sindicato, né? E também tive um presidente, que eu era secretária do sindicato, eu tive um presidente que também me estimulou muito, né? O presidente me botava para eu ler a Folha de São Paulo, para eu discutir com ele, entendeu? E tal, e me estimulava demais. Eu já era... interessante, nessa trajetória, onde eu me metia, né, que eu fui muito ligada à política sindical, política partidária e tal, e onde eu me metia, eu era secretária de escrever, de fazer ata. Então, essa coisa é uma coisa que está comigo, sempre. O mestrado foi assim, muito prazeroso, né? Aliás, a pós-graduação, essa lá de Ciências Sociais, e o próprio mestrado, foram 2 momentos, assim, muito importantes para mim, tá? Porque, além do desafio, né, do estudo, da academia, de ter que escrever, de fazer artigos, etc., além disso, tinha um convívio, né? A gente era um grupo assim, a gente fez amizade, a gente estudava, debatia, mas a gente curtia também, a gente ia para barzinho, então isso era muito gostoso, foi um período muito, muito legal, tá? E aí no mestrado eu entrei com um projeto, tá? Projeto de estudar o conflito escola pública, escola privada em Sergipe, e acabei, por influência de um professor também, que me botou para ler muita coisa de cultura escolar, e lá se vai. Porque Clarice Nunes, não sei quem, Marta Carvalho, e lá... Pronto. Aí eu me ataquei, eu digo, eu não vou estudar esse negócio de escola privada nenhuma, não quero saber desse negócio. Eu quero estudar cultura escolar, né? Aí você lembra, já com o projeto pronto, eu tenho até hoje as 78 páginas escritas aqui, a coisa andando já bem adiantada no curso, e eu mudei para a cultura escolar e você topou, e você me deu a força e foi para frente, e é isso que eu gosto até hoje. Esqueci de falar de Luiz Alberto, lá meu orientador lá
na especialização. Bom, eu voltei a ser aluna de Beatriz Góes Dantas, tá? Que essa coisa estudo da etnografia, estudo das coisas urbanas também me ajudou muito, porque lá a gente viu mais aquela antropologia lá inicial das tribos, de discutir o primitivo e tal. Cá não, cá a gente viu mais a antropologia mais atual, né? Discutindo os costumes, a etnografia, essa coisa aí que eu vi com ela que eu também me encantei bastante. Acho que foi junto com a nova história da educação, né? Que Beatriz colocou para a gente. Professora Marta Cruz, tu teve aquela professora, esqueci o nome dela, Prior, né? Não, Prior no mestrado, né? Thaís Esté Fragas Vilas Boas, né? Esté, e continua produzindo, fez doutorado, tal, pós-doc, lá se vai. Né? Beth Isabel, ela continua na UNITA, embora um pouco voltada para atividade de administração, de gestão, tá? Deixa eu ver mais. Josefa Eliana Souza, continua sendo uma professora muito atuante, não para de produzir, orienta muitas teses, escreve, né? Pesquisa bastante. Quem mais? Do mestrado. Jorge, repare bem, porque, na verdade, desde que eu comecei lá atrás, a pós-graduação, né, as ciências sociais, que eu vim encontrando lugar para pesquisar, para escrever, né? A própria prefeitura me deu espaço para isso, o Estado me deu espaço para isso, né? Que eu fiz, eu, Eliana e Manuel fizemos um livro sobre cultura sergipana, né? Já Luiz Antônio, com incentivo de Luiz Antônio Barreto, né? Na prefeitura, o próprio Fernando Lins, lá no começo, chamou a gente para poder, não, Terezinha Oliva tinha saído, e ele, não, você tem condição, você vai comandar esse grupo de pesquisa, tal e tal. Aí a gente, quer dizer, eu já tinha, né, já vinha desenvolvendo a pesquisa, a escrita e tal, essa coisa já vinha sendo desenvolvida mesmo no ambiente de trabalho, fora da academia. Então, a coisa toda foi uma... Né, e eu já tinha desistido. Para mim, o mestrado estava bom, né, já estava mais velha, já estava perto de aposentadoria, e aí eu não vislumbrava mais doutorado, tá? Já tinha uma produçãozinha considerável, né, razoável, então não almejava mais. E aí foi quando a UNIT fez esse acordo, com esse convênio com a PUC do Rio Grande do Sul, e eu não ia nem concorrer, mas aí meus filhos disseram, mas que coisa bonita, mãe. Você agora um doutorado, você nem concorre, pelo amor de Deus. Bom, aí algumas pessoas ficaram também me pressionando, aí eu fui, concorri, passei, bom, resolvi encarar. Em Portugal também, né? Olha, um pouco corrido assim, né? Eu imagino meus colegas que trabalhavam mesmo muito mais pesado do que eu, porque eu dava aula na UNIT, mas já estava aposentada do município, agora ainda dava aula também, ainda trabalhei no Estado, no Conselho de Estado da Educação, né, até a gente produzir um livro lá também, e já encarando já esse doutorado. Então, a gente ia para o Rio Grande do Sul, começo de dezembro, tipo assim, dia 1º, dia 2, dia 3, no máximo. A gente estava no Rio Grande do Sul, ficávamos lá em Porto Alegre, quando, assim, véspera de Natal, 22, 23, a gente voltava, né, para Sergipe. E aí passava a semana das festas natalinas, e aí quando chegava dia 2, 3, 4, janeiro, tinha professor que vinha para cá para dar curso a gente. Então, foi pesado, especialmente para os colegas que tinham que encarar, né, o trabalho de 20, 40 horas, e além disso, o doutorado.
tá? A gente praticamente foram 4 anos sem férias, sem hora de relaxar, porque férias era hora de estudar, tá? Então, nesses 4 anos, aí eu fiquei, né, junto com os colegas indo para Porto Alegre e também sem os colegas indo para o Porto, em Portugal, porque eu estudei o comparativo educação, reordenamento de rede escolar, Brasil-Portugal. Então, eu estive geralmente eu ia última semana de agosto, para pegar a primeira semana ou segunda semana de setembro, onde as aulas estavam começando. Esse era meu período de estar lá, para ver como é que... Porque o que me interessa era a arrumação para começar um letivo, né? Como é que esse negócio de agrupamento escolar, não sei, um monte de coisa que eu não conhecia. Então, claro que a internet ajudou muito. Fazer doutorado hoje, fazer qualquer trabalho acadêmico hoje com a internet, não se compara. Eu que pesquisei tanto em jornal e ia para a biblioteca atrás de uma enciclopédia, ficava enlouquecida com os colegas para me prestar uma cópia disso, outra cópia daquilo. Hoje a facilidade é grande em relação àquela época. Sou espanhol Mosqueira, né? Juan Pablo, se eu não me engano. Bom, o professor Mosqueira, inclusive, faleceu recentemente, não foi de Covid, não. Professor Mosqueira, um homem muito sabido, um homem muito tranquilo, uma pessoa de cobrar e de botar para ler, para estudar, sabe, de abrir discussão em sala de aula, formidável. A gente leu muita coisa interessante com ele. Teoria educacional ele deu para a gente. Também teve a professora Marta, né? A professora Marta Cison, que foi minha orientadora, ela inclusive faleceu durante o processo, e o espetáculo que era a professora Maria Helena, né? Maria Helena Bastos, que eu acabei sendo orientada por ela. Maria Helena Bastos é um espetáculo, né? Uma mulher dando aula, discutindo, falando. Ela parece uma nordestina, ela fala bem alto, ela gesticula bastante, né? E uma coisa curiosa, Jorge, ela foi a única professora, né, que nos recebeu muito carinhosamente na casa dela. Imagina essa tropa toda chegando lá e ela fazer uma recepção, dar um almoço e tudo para a gente. Uma coisa muito carinhosa. Então, Maria Helena Bastos é uma pessoa que eu tenho muito carinho, muita consideração, sabe? E muita admiração. Você tem uma ideia, quando ela estava me orientando, já no final, a gente teve que adiar a apresentação, porque ela estava dando curso na Itália e também aprendendo italiano, né? Aperfeiçoando, aliás, o italiano dela. Então, uma mulher que não para, não. É um trator. Admiro demais ela, marcou muito, marcou muito.